Apresentando o vídeo o locutor Mauro Rodrigo. Fala pessoal, Mauro Rodrigo aqui de novo para mais um vídeo do nosso canal. Teremos dois assuntos aqui importantes para falar para vocês, não é? E eu vou explicar o motivo desses dois assuntos. São assuntos que surgiram a ideia de eu fazer esse vídeo aqui em conversas que eu tive com algumas pessoas, não é? O primeiro assunto vai ser sobre pessoas da internet que surgem na internet que, na verdade, fingem ser um personagem. Não é? Isso surgiu de uma conversa com a minha comadre, que ela sempre me manda vídeos numa outra rede social, no Insta, não é? São vídeos engraçados ou de teor político, não é? Que ela sempre manda. Então, quando eu estou online no Insta, é porque eu estou vendo esses vídeos que ela manda. Eu não interajo com muitas pessoas, nem em uma rede social, Insta, nem no Face. No Face eu vejo mais vídeos engraçados, eu gosto muito. Posto muito vídeos assim desse tipo também, não é? Reposto. Gosto muito também de vídeos que tenha Jesus, porque eu sou muito fã de Jesus. Na verdade, é uma das poucas coisas que eu sou fã. Então eu reposto vídeos dele, dessa série que tem lá nos Estados Unidos, né? Eu posto bastante cortes desse tipo de conteúdo. E também posto conteúdo de música, não é? Em especial da banda que eu mais gosto, a-ha. Então eu posto muito essas coisas. Eu conversando com essa minha comadre, o vídeo que ela me mandou, que surgiu a ideia de fazer isso daqui, foi daquele Manuel, o Caneta Azul. Ele agora parece que vai ser candidato a deputado, algo do tipo. E todos os podcasts e entrevistadores e pessoas da internet que fazem uma matéria com ele fazem aquelas perguntas, mas em tom de deboche, estão entendendo? Aí eu fiquei pensando e falei com a minha comadre que ele, eu acho que é autêntico. Eu não acho que ele seja um personagem. E eu vou explicar para vocês rapidamente aqui. Por exemplo, o Danilo Gentili. Ele é um humorista, não é? E tem um programa no SBT. Ele no programa, os colegas zoam ele zoa os colegas. Ali ele é um apresentador e meio também um personagem. Porque dizem que na vida real ele é um cara que dá espaço para os amigos, para as pessoas que querem fazer aquelas apresentações, não é? Porque ele tem um bar, não é? Que faz stand-up. Então ele dá espaço para muitas pessoas e dizem também que ele é caridoso, ele ajuda muito as pessoas. E ainda tem outra vantagem do meu ponto de vista. Ele detesta lacração, ele não gosta dessas papagaiadas, ele não gosta nada disso. É claro que todo mundo tem defeito, né, gente? Mas no programa ele é um personagem, não é? O Igor, que trabalha com ele no programa, também é um personagem, é um cara engraçado do jeito de falar, não é aquela voz fina e tal, mas dizem que pessoalmente, ele quando não está atuando, ele é uma pessoa séria, estão entendendo? Tem outros da internet que enriqueceram, inclusive, eram pessoas pobres e por criarem um personagem, uma persona diferente, deram sorte, não é? E conquistaram. Alguns se perderam, não é? Tem muitos exemplos aqui. Quer ver um que era chacota no início? O Cremosinho. Eu acho que aquele menino venceu. E eu acho que ele merece. Tem outros também que se perderam, não é? Começaram a enlouquecer. Eu vejo casos desse daí. Tem gente que finge uma coisa na internet, defendendo uma ideologia, mas na prática faz a outra ideologia. Estão entendendo? Eu não vou citar nomes aqui, mas são pessoas que criaram uma persona, um personagem.
e conseguiram, né, enganar e fazer sucesso. E outras pessoas, todo mundo sabe, porque deixam claro que é um personagem. Aí estão jogando limpo, né? Tem de tudo isso. Vocês vão ver essa matéria que eu selecionei para vocês, também falando sobre o uso de inteligência artificial, as famosas IA. Comigo acontece nas redes sociais de algumas inteligências artificiais, mulheres lindas, me cantando. Aí eu vou e deboche e falo assim: eu ia responder. Ah, eu sei que você ia fazer. Tá entendendo? Eu debocho porque eu sei que é inteligência artificial, porque eu, só olhando, eu sei que não é uma pessoa real. Tem gente que cai, eu vejo nos comentários, os caras falando: você é muito linda, é muito gata. E tô eu dando risada lá, o abestalhado. Tá achando uma inteligência artificial muito linda, quer casar com uma inteligência artificial. Ele vai casar com uma IA. É o que? Uma boneca inflável virtual? Tem muita gente idiota. Mas tudo bem, aí acontece esse tipo de coisa. E tem acontecido também de umas mulheres estrangeiras pedirem o meu WhatsApp, não é? Tem uma da África que está mandando mensagens para mim pelo Face, não é? Ela até manda áudio mostrando que é uma pessoa mesmo, né? E eu sei que não é uma inteligência artificial, porque eu também sei pelo ouvido se é uma voz falsa ou verdadeira, não é? Ela tem aquele sotaque de um país lá da África que fala português. É até um pouco diferente, é mais parecido com o português de Portugal. Eu não passo o número do meu telefone para ninguém. Esse negócio de WhatsApp é mais para pessoas que eu conheço. E também não costumo conversar nos aplicativos, né, nas redes sociais. Eu não gosto de mandar mensagens para ninguém. Eu não gosto disso. Eu prefiro conversar pessoalmente, não é? Ou também pelo WhatsApp com as pessoas que eu conheço. Esse assunto foi por causa dessa conversa com a minha comadre, não é? A gente vendo que tem algumas pessoas na internet que gostam de pagar mico. E eu lembrei que eu sou uma pessoa que paga mico pra caramba aqui, não é? Mas não é mentira, não é? Tudo que eu falo aqui, o que eu expresso de opinião, é verdadeira. Às vezes eu falo alguma coisa em tom de deboche, em tom de brincadeira, provocações, não é? Coisas desse tipo. Mas ser honesto, ser verdadeiro na internet, eu entendo que não faz sucesso. Isso não faz sucesso. Você dar conselhos bons não faz sucesso. Se você mentir, se você enganar, é bem possível que você faça sucesso. Mas eu não me vendo. Dinheiro não é tudo para mim. E eu não vou mentir, nem enganar, nem trair, nem fazer aquilo que eu não concordo. Então, deixa como tá. Tá tudo bem, tá tudo tranquilo e favorável, como diz lá o maluco lá em São Paulo, né? O outro assunto surgiu também por conta de uma conversa. Eu já vou mostrar, vou começar com o assunto das personagens falsas da internet, né? E esse outro assunto foi o seguinte, eu tenho que explicar para vocês entenderem, não é? Vocês sabem que uma mentira repetida várias vezes sai como verdade. Tem uma aí que o pessoal fala, é o pai dos pobres. É uma mentira repetida várias vezes que as pessoas entendem como verdade. Coisas que acontecem na vida, que alguém conta uma mentira sobre alguém e de tanto se repetir essa mentira, todo mundo passa a acreditar que aconteceu de fato, que é verdade. Estão entendendo? E isso acontece muito também em relacionamentos, onde, por exemplo, o cara separou da mulher, a mulher com raiva inventa mentiras sobre o cara. Estão entendendo? Eu mesmo já passei por isso, eu já fiquei sabendo de coisas que eu fiz que eu não sabia que eu tinha feito. Estão entendendo? E no início dá aquela raiva na pessoa, né? Pô, me acusando de algo que eu não fiz. Mas essa mentira, ela é quebrada com a sua conduta, com o seu comportamento. Como?
Se a pessoa te acusou de algumas coisas que você fazia durante o casamento, durante o namoro, durante o relacionamento, o noivado e tal, etc., por que que depois que você se separou, se afastou da pessoa, você não faz nada daquilo que foi acusado de ter feito? Tá entendendo? Porque seria tranquilo. Você não está com mais ninguém, você vai poder praticar os atos que você foi acusado de fazer. Concordam comigo? Mas mesmo assim, tendo como provar que era mentira, que você foi acusado de algo que você não fazia, que você não fez, mesmo assim, aquelas pessoas que ouviram a mentira acreditam na mentira. E isso me lembrou de uma história. Foi uma conversa que eu tive recente com os colegas de trabalho, que trabalhavam comigo como segurança. Eles conversando, eles falaram comigo assim, eram dois, tá, gente? Eu não vou dizer nomes aqui, não. Lembra de fulano, que trabalhou com a gente, na nossa equipe? Eu lembro, claro, eu lembro da galera toda. Às vezes eu não recordo o nome, mas eu lembro da pessoa. Não, nesse caso eu lembro sim quem era. Por que eu lembro? Porque ele era um cara casado, era um pouco mais velho que eu. Eu acho que ele tem 50, 51 ou 52 anos. Eu não lembro a idade certinha, não. Eu sei que ele era mais velho do que eu. Aí, ele, na época que a gente trabalhava, ele era casado, mas era um cara doido pra caramba. Ele pegava todas as mulheres, toda hora me pedia. Aí, que eu era o chefe de equipe, né? Posso ir ali? Aí eu falei, vai lá, compadre, vai lá. Aí ele ia, eu permitia que ele fosse, eu não sou o dono da vida dele, não é? Eu não sou juiz, eu não vou controlar, ele sabe que está errado, não é? Tanto que eu perguntava a ele, cara, por que tu faz isso, cara? Você está traindo a sua esposa, por que você faz isso? Qual é a necessidade? Ele falou, eu faço porque eu quero e ela sabe. Ele me disse que a esposa sabia, aí ele me contou que pegou a sogra, pegou a cunhada, pegava as amigas dela. Eu falei, caramba, e a mulher aceita isso? Pô, que doideira, cara. Mas aí era problema dele, era a vida dele. Eu não estou aqui para forçar ninguém a fazer o que é certo. Eu posso dar o conselho para a pessoa, mas se a pessoa não quiser seguir o conselho, é o direito dela. É basicamente isso. E o que acontece? Ele fazia tudo isso porque ele não amava a esposa dele. E como eu afirmo isso para vocês, eu sempre falo nos vídeos, quem trai não ama. E as pessoas dizem que não, eu traí, mas eu amo. E balela. Ele separou dela. E quando ele separou dela, mulher, ex, revoltada, é complicado. Ela começou a espalhar que ele mordia a fronha. Estão entendendo? Como é que eu posso dizer? Ele batia a virilha das costas com homens. Quer dizer, homens carcando nele. Estão entendendo? Como se ele fosse a fêmea da situação. Aí eu pensei, cara, ele não, cara. Não é possível. Pô, o cara queria pegar todas as mulheres. Então ele finge muito bem. O cara finge pra caramba. Ou deve ser lésbico. Porque ele só pegava mulher, a gente não via ele em nada envolvido com homem, cara. E as conversas dele, quando a gente estava trabalhando, era toda hora falando de mulher, cara. Não é possível. Não, eu não acredito. Eu não acredito. E os caras, esses colegas nossos, também não acreditavam. Aí o que acontece? Eles me contaram o quê? Por isso que surgiu a ideia do vídeo falando sobre impotência e uso de prótese peniana para vocês aqui. É por isso que surgiu essa ideia aqui, tá, gente? Ele teve um câncer de próstata recentemente. Eu não sabia, esses colegas que me falaram. E o que aconteceu? Retirou a próstata. E quando acontece isso, o negócio já era, não é? Do meu ponto de vista, tá, gente? Eu acho que não tem mais orgasmo, é um negócio desse aí. Vocês vão ver a explicação científica, que não é a minha praia, né? Eu não entendo disso aí, mas aconteceu isso com ele. E o que aconteceu? Ele botou prótese, algo assim desse tipo assim. Falaram que ele fez isso. Aí eu penso, agora olha o raciocínio lógico. Se ele fosse baitola, como a ex-esposa dele falou, ele iria aproveitar que estava separado dela
e iria ficar justificando para todo mundo que estava baitolando porque não funcionava mais e que ele queria sentir prazer e agora decidiu fazer descostas. Estão entendendo? Se ele fosse isso mesmo, ele ia dar essa desculpa. Estão entendendo? Não, o cara já tem uns 10 anos, são 13 anos que eu não vejo mais. Que eu trabalhei com essa equipe já tem 13 anos. Mas tem 10 anos que ele já é separado da primeira esposa e casou com uma outra moça que era de igreja. Tanto que ela levou ele para a igreja. Aí esse negócio aí do problema dele na próstata aconteceu ele já casado com essa mulher, com filhos, e ele botou prótese para funcionar e para não deixar a mulher dele na mão, não é? E parece que vocês vão ver as informações aí que dá para sentir prazer, os homens que estão nessa situação, não é? Que eu vou dizer uma coisa para você, me dá um pânico do caramba isso. Eu achava que eu não tinha medo de nada, mas isso aí eu tenho um cagaço doido. Me borro todo. Eu tenho o maior medo desse negócio aí. Acho que é o maior medo da maioria dos homens héteros, não é? É parar de funcionar. Esse é o maior medo. Eu vou ser sincero para vocês. O cara acha que prefere morrer, tô sendo sincero, do que acontecer um trem desse daí. E eu fiquei assim, caramba, surgiu essa ideia. Vou gravar esse vídeo aí, porque deve ter muita gente passando por situação assim, não é? Então tem solução, tá, gente? A galera que está passando por coisas desse tipo aí, tem uso de remédio, em alguns casos tem prótese, tem vários tipos de prótese que vocês vão ver aí as explicações, não é? Não vai ter imagem não, que eu não vou botar pinto na imagem aqui, né? Nos vídeos aqui, botar coisa indecente, não posso fazer um negócio desse, não é? Tem mulheres também que assistem aqui aos vídeos e eu sou respeitoso, respeitador, eu gosto de respeitar para ser respeitado, não é? Tem que ser assim, não é, gente? Então vocês vão ver. Primeiramente, vocês vão ver agora falando sobre os personagens, os mentirosos da internet, versão brasileira, Herbert Richard. Assiste aí. Personagens da internet, pessoas que são personagens e uso de inteligência artificial. Na internet, pessoas que são personagens dividem-se principalmente em influenciadores virtuais gerados por IA, avatares 3D de criadores anônimos, VTubers, ou figuras cômicas. A própria dinâmica das redes sociais estimula a construção de personas para atender a um público e gerar engajamento profissional. As categorias mais populares incluem 1. Influenciadores virtuais. São avatares hiperrealistas criados por marcas ou estúdios. A. Ludo Magalu, https://istoedinheiro.com.br/influenciadores virtuais Brasil se destacar na criação de personagens fictícios. É um dos maiores exemplos globais, acumulando dezenas de milhões de seguidores. 2. VTubers, Virtual YouTubers, criadores de conteúdo reais que utilizam tecnologias de rastreamento facial para transmitir vídeos ao vivo através de avatares animados no YouTube. E 3. Personagens de IA, pessoas fictícias ou caricatas, como a Dona Maria, cujos roteiros, imagens e vozes são inteiramente gerados por ferramentas de inteligência artificial. Embora o termo costume abranger avatares digitais, na prática, qualquer criador de conteúdo cria uma versão estilizada de si mesmo para as redes, operando como um personagem, para entreter, vender ou educar sua audiência. Isso quer dizer que as pessoas amam ser enganadas. Essa é a pura verdade. Já eu acho que as pessoas amam o ridículo. Algumas amam ser enganadas, mas outras gostam de ver pessoas pagando mico. O que fica claro para mim é que a maioria das pessoas gostam de ser enganadas, gostam de mentiras, gostam de papagaiada, gostam de aprender coisas erradas, não gostam de aprender coisas legais, cultura, conhecimento. Essa é a verdade. É o meu ponto de vista, tá, gente? Agora nós vamos ver o assunto que muitos dos homens estão esperando aí, né? Todo mundo preocupado. Ih, rapaz, eu estou com problemas no maçarico.
Não vou poder mais bater virilha? Mas preste atenção aí, assiste aí que é bem interessante. São dois assuntos, primeiro falando sobre a impotência e depois falando sobre o uso de prótese peniana, que é bem útil, né? Inclusive, o uso da prótese faz com que você não precise usar mais medicamentos para manter a ereção. Olha que interessante. Isso é interessante para quem precisa de medicamentos, como muitos, né, coroas aí, tomando remedinho. Tem jovens também, tá, gente? Que ficam tomando remedinho para funcionar. Eu só basta olhar para a mulher. Eu chamo as mulheres de remedinhos. Só de olhar já funciona. Mas tem uns que no momento precisam de medicamento. Inclusive eu acho que futuramente, né, eu poderei precisar também. Não vou debochar não, que a gente é castigado, né? Esse negócio é ruim pra caramba de pensar nisso. E ainda bem que eu estou aposentado. Eu me aposentei, né, agora é só aguardar o final. Porque é muito estresse, né, gente? O mundo hoje em dia, com a liberdade, com as pessoas fazendo coisas erradas, com as pessoas sendo interesseiras, sendo traidoras, tá bem complicado de querer relacionamento, não é? É por isso que muitos se aposentam antes da hora com relação a isso. Assiste aí. Como é a vida sexual de quem retirou a próstata? A vida sexual de um homem que retirou a próstata, prostatectomia, é perfeitamente possível, embora sofra algumas alterações anatômicas. O desejo e a capacidade de sentir prazer são mantidos, mas a ejaculação cessa e a ereção pode exigir um período de reabilitação. Principais mudanças na função sexual. 1. Orgasmo sem sêmen. Como a próstata e as vesículas seminais, que produzem o líquido seminal, são removidas, o homem passa a ter o chamado orgasmo seco. Atinge-se o clímax e o prazer, mas não há expulsão de sêmen. 2. Disfunção erétil, impotência. Como os nervos responsáveis pela ereção passam colados à próstata, eles podem ser lesionados durante a cirurgia. O tempo de retorno das ereções naturais varia de meses a até 2 anos. E 3. Fuga de urina. Pode ocorrer a perda de algumas gotas de urina durante o ato sexual, uma condição chamada climactúria, devido ao relaxamento da uretra no momento do orgasmo. Como funciona a recuperação? Reabilitação peniana. É fundamental para estimular o fluxo sanguíneo na região e recuperar os nervos. Pode envolver o uso de medicações via oral, como citrato de sildenafila ou tadalafila, e, em alguns casos, injeções ou bombas a vácuo sob orientação médica. Técnica cirúrgica. A preservação dos nervos depende da extensão do tumor e da técnica utilizada. A cirurgia robótica, por exemplo, permite uma precisão maior na preservação dessas estruturas. A avaliação antecipada com um urologista é crucial para entender seu caso antes do procedimento. Você pode buscar conteúdos específicos sobre readaptação no portal da Sociedade Brasileira de Urologia. Como é viver com implante de prótese peniana? Viver com um implante de prótese peniana significa retomar a vida sexual ativa de forma previsível e sem depender de medicamentos, injeções ou falhas de ereção. A sensibilidade e o orgasmo são preservados, e o tempo de recuperação total após a cirurgia leva em torno de 4 a 6 semanas. A rotina diária e a vida íntima mudam dependendo da escolha do modelo da prótese. 1. Prótese inflável. 1. Como funciona? Consiste em cilindros, uma bomba escrotal e um reservatório. Você aperta a bomba para encher os cilindros e obter a ereção. Depois, aciona uma válvula para esvaziar, deixando o pênis flácido novamente. 2. No dia a dia, fica totalmente imperceptível sob as roupas. E 3. Na intimidade, oferece grande espontaneidade, pois a ereção tem aparência e rigidez muito parecidas com a natural, permitindo manter a relação mesmo após o orgasmo. 2. Prótese maleável, semirrígida. 1. Como funciona?
são hastes flexíveis que deixam o pênis permanentemente semirrígido. Para usar, basta dobrá-lo para cima na hora do sexo, e abaixá-lo para escondê-lo na cueca. 2. No dia a dia, pode exigir o uso de roupas mais largas ou sungas com suporte para maior discrição. E 3. Na intimidade, é extremamente durável e fácil de manusear. Pontos de atenção. 1. Expectativa x realidade. Pode ocorrer uma leve diminuição no tamanho original do pênis, e a prótese não aumenta o calibre ou o comprimento original. 2. Manutenção. Os dispositivos atuais são muito duráveis, mas podem exigir substituição após 10 a 15 anos de uso contínuo. E 3. Cuidados médicos. É necessário seguir a cartilha de adaptação e higiene passadas pelo urologista para evitar qualquer risco de infecção pós-operatória. O acompanhamento urológico é fundamental não apenas para a cirurgia, mas para a adaptação a longo prazo. Para aprofundar seu entendimento sobre as diferentes opções e taxas de sucesso, consulte materiais especializados como os artigos sobre impotência sexual no portal Dr. Leonardo Ortigara. Busque informações com médicos e especialistas certificados. Assuntos interessantes. Eu espero que vocês tenham gostado, tá certo, pessoal? E esse foi o nosso vídeo de hoje. Se puder, curta, compartilhe e inscreva-se para ajudar o nosso canal, tá certo? E até o próximo vídeo. Tchau, tchau.